Já vai. Já vai. Já vai. Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Você vira. Toda cheia de contradições. Não tem sentido uma coisa com a outra, entendeu? Então, se fosse Bom dia. Hoje são 15 de maio de 2020, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o 12º vídeo, 12, da série A Inteligência de Jesus. Estou fazendo essa série a partir de uma afirmação do psiquiatra brasileiro Augusto Cury. O Augusto Cury fez uma coleção com o título Análise da Inteligência de Cristo, com 5 livros. E este aqui é o 5º livro da série, com o título O Mestre Inesquecível. O Augusto Cury, na página 20 de seu livro, escreve assim, abre aspas, a inteligência de Jesus era assombrosa. Falava com os olhos e com as palavras, e ninguém resistia ao fascínio dos seus discursos. Fecha aspas aí. Então, o Augusto Cury está dizendo que a inteligência de Jesus, o Jesus que está nas narrativas lendárias do Novo Testamento, nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, a inteligência de Jesus era assombrosa. Como eu sou um leitor cuidadoso, um leitor pesquisador, então coube a mim ir aos 4 evangelhos para ver se o Augusto Cury realmente está fazendo uma afirmação verdadeira. E aí vocês estão vendo ao longo dessa série que a inteligência de Jesus era a inteligência de um homem do século I, na Palestina. Um mundo marcado pelo analfabetismo, pobreza, ignorância sem fim. E vamos aqui a mais uma parte aí, a um trecho, para ver se a inteligência de Jesus era realmente assombrosa, como diz o Augusto Cury. E esse texto que vou mostrar, ele é muito conhecido, ele é muito propagado por aí. E aparece sempre em livro, em filmes sobre o Jesus. O que vou mostrar aqui. Até apareceu naquele filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. O Mel Gibson é um cristão católico fervoroso. Então, o que vou mostrar aqui é o caso da mulher adúltera. Uma mulher foi pega em flagrante adultério e foi levada a Jesus. E isso aí é muito conhecido. Aí até aquela frase atribuída a Jesus. Jesus diz assim, aquele que dentre vós não tiver pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra sobre a mulher adúltera. Isso aí é muito conhecido. Aquele que não tiver pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra. Muito bem, então é sobre essa passagem aí. Mais uma vez, quem inventou essa história aqui, que não é fato real, mais um fato inventado por alguém, quem escreveu esse texto aqui, a mulher adúltera diante de Jesus, mais uma vez colocou aí Jesus discutindo com fariseus. Isso aqui é muito comum. Quem está acompanhando essa série já viu aí alguns casos. Sempre assim, Jesus diante dos fariseus e Jesus diante dos saduceus. E aí a discussão. E quem escreveu esses textos no Novo Testamento, nos Evangelhos, queria colocar ali Jesus sendo o vencedor. Mas na verdade Jesus foi o perdedor. Como já mostrei aqui, quando os saduceus, por exemplo,
se encontraram com Jesus, dizendo a Jesus que não havia ressurreição de mortos, que não havia anjos e que não havia espíritos, os saduceus. E aí colocaram Jesus numa sinuca de bico, com aquele exemplo de uma mulher que perdeu 7 maridos. Já mostrei isso aqui. Também mostrei o caso em que Jesus se encontra com os fariseus. Os judeus, eles eram rigorosos em higiene. E os fariseus viram os discípulos de Jesus comendo pão sem lavar as mãos. Os discípulos de Jesus andavam com Jesus e ali no mundo um calor imenso, muita poeira, chão batido, areia, mãos sujas, e eles comiam o pão sem lavar as mãos. E os fariseus chamaram a atenção de Jesus, dizendo: Jesus, por que seus discípulos não lavam as mãos antes de pegar algum alimento, como a gente faz, como o nosso ritual é esse? Seus discípulos aí com as mãos sujas, pegando alimentos, isso aí é um absurdo, Jesus. Aí Jesus, aquela resposta muito ingênua, né? Jesus dizendo que o que contamina o homem não é o que entra pela boca do homem, mas aquilo que sai do coração. E aí você viu, Jesus não tinha o conhecimento sobre o coração. Ele não sabia qual era a função do coração. Ele pensava que do coração é que surgiam maus pensamentos, bons pensamentos, inteligência, ódio, raiva, etc. E isso aí já era a ignorância muito antes de Jesus. Até mesmo o filósofo grego Aristóteles também pensava assim, que a inteligência vinha do coração, a bondade do coração, a maldade do coração. E não, descobriu-se depois, o inglês William Harvey descobriu que tudo isso aí vem do cérebro e não do coração. E você viu também Jesus criticando os fariseus por serem limpos. Ora, Jesus deveria ter agradecido aos fariseus. Não, fariseus, vocês têm razão. Meus discípulos erraram pegando pão sem antes lavar as mãos. Mas não, Jesus dizendo que os alimentos são limpos e que tudo que entra pela boca não contamina o homem. Então você viu aí. E aqui, gente, o que está aqui na mulher adúltera é a mesma coisa. Aqui os cristãos enaltecem a resposta de Jesus. E você vai ver que é uma grande ingenuidade aqui. E com vários erros. E é o que vou mostrar aqui nesse vídeo, o 12º. Então vamos lá. No Evangelho de João. Eu anotei aqui no papel, ontem à noite eu fiz aqui o esboço. Anotei aqui 7 pontos. 7 pontos aqui que vão levar você a entender esse texto aí criado por algum cristão. Que queria aqui mostrar nesse texto que Jesus deu uma resposta inteligente, quando na verdade não foi assim. E é o que eu vou explicar a vocês. Então vamos ao primeiro ponto. O texto, a mulher adúltera, aqui está. Vou ler na íntegra aqui o capítulo 8. Capítulo 8 do Evangelho de João, a mulher adúltera. Então vou ler e ao longo do vídeo vou explicando. Então vamos lá. Diz assim o título, a mulher adúltera. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles
tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Fecha aspas aí. Muito bem. Então vamos aí. O texto diz assim, vou resumir para vocês aqui. Jesus estava no Monte das Oliveiras, bem perto ali de Jerusalém, apenas a 888 metros, nem 1 quilômetro de Jerusalém. Então Jesus estava no Monte das Oliveiras e foi para o templo em Jerusalém. E isso de madrugada. Você vê, Jesus de madrugada, acompanhado por várias pessoas. Aí você perguntaria assim, esse pessoal naquele tempo não dormia não? Porque de madrugada, em ruas onde não havia iluminação pública nenhuma, a madrugada lá era escuríssima. Então será que esse povo não dormia? Então você vê aqui a ingenuidade do relato. Então Jesus estava de madrugada, chegou ao templo em Jerusalém, com várias pessoas acompanhando a Jesus. E naquele momento, apareceram aqui fariseus e escribas, veja aí, novamente, colocando Jesus contra fariseus. E aí apareceram escribas e fariseus, trazendo uma mulher que foi pega, uma mulher presa, segura por eles, que foi pega em flagrante adultério. Flagrante adultério. Flagrante é a mulher foi pega na hora. A mulher estava fazendo sexo ali, com certeza, com um homem. E eles pegaram a mulher, esqueceram o homem, que era fundamental aqui para qualquer acusação. Mas vamos lá. Tudo isso aí é a inocência que eu vou contar aqui. Muito bem, aí eles trouxeram essa mulher adúltera, que foi pega em flagrante adultério, e colocaram essa mulher no meio de todos. E aí eles disseram a Jesus que aquela mulher havia sido pega em flagrante adultério. E que na lei judaica, no mundo deles, na lei de Moisés, no mundo judaico também, a lei dizia que a mulher e o homem pegos em adultério seriam mortos por apedrejamento. Então os fariseus dizem aqui a verdade a Jesus, que a mulher foi pega em adultério e que a lei mandava apedrejá-la. E aí eles perguntaram, e tu, Jesus, o que tu dizes sobre isso em relação a Jesus? E aí, Jesus, a lei manda apedrejar essa mulher, a lei foi pega em adultério. E você, o que acha disso? Aí Jesus fica calado e começa a escrever alguma coisa na areia. Jesus escrevendo na areia. E aí eles insistem, né? Perguntando de novo. E aí, o que você faria, Jesus? O que você faria? O que você pensa sobre isso? Porque a lei manda matar essa mulher por apedrejamento. Aí Jesus foi e respondeu, dizendo assim, aquele que dentre vós não tiver pecado, que seja o primeiro a lhe atirar a pedra. E aí diz a história, bastante ingênua,
que, diante dessa afirmação de Jesus, os fariseus e escribas soltaram a mulher e foram embora, porque todos eram pecadores. Se todos eram pecadores, nenhum deles poderia atirar a pedra naquela mulher. Veja a ingenuidade do relato. Muito bem, aí eles foram embora, a mulher ficou sozinha e Jesus continuou a escrever mais alguma coisa na areia. Jesus escrevendo na areia. Veja bem esse detalhe aí. E aí Jesus perguntou a ela: onde estão os homens que te acusavam? E ela disse: foram embora. E Jesus: então vá embora, porque também eu não te condeno. Jesus disse para a mulher. Então essa historiazinha aí, que foi inventada, ela é muito falada aí nas igrejas. Os pastores aí, evangélicos, gritam isso nas igrejas, que Jesus foi inteligentíssimo. Eles dizem que Jesus não poderia dizer: sim, a mulher deve ser apedrejada. Os líderes cristãos, principalmente pastores evangélicos, dizem aos cristãos nas igrejas, aos fiéis, que Jesus não poderia dizer assim: tudo bem, vocês devem apedrejá-la. Por que Jesus não poderia dizer isso? Dizem os pastores evangélicos. É porque se Jesus dissesse isso, que a mulher deveria ser apedrejada, então Jesus estaria indo contra sua doutrina de amor e misericórdia. Dizem os pastores evangélicos. E os fiéis acreditam. E também dizem os pastores evangélicos, principalmente, que Jesus também não poderia dizer: não, ela não pode ser apedrejada. Aí os pastores dizem aos fiéis que Jesus não poderia dizer que ela não fosse apedrejada, porque dizendo que ela não fosse apedrejada, Jesus estaria contra a lei de Moisés, a lei de Deus. Entendeu, gente? É isso aí que os líderes cristãos propagam aos fiéis, porque os fiéis não estudam a Bíblia, e aí são facilmente enganados. Vou repetir. Eles dizem que Jesus aqui deu uma resposta maravilhosa. Jesus não poderia dizer sim para apedrejá-la e não para apedrejá-la. Se Jesus dissesse sim para apedrejá-la, seria contra a doutrina de amor e solidariedade dele. E se dissesse sim para não apedrejá-la, aí Jesus estaria sendo contra a lei de Moisés. Entendeu? É isso que os líderes religiosos cristãos dizem aos fiéis. E os fiéis acreditam porque não conhecem a Bíblia, não estudam o texto a fundo. E agora você vai entender aqui. Entendeu, gente? Aí Jesus deu aquela resposta: aquele que dentre vós não tiver pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra contra a mulher. E como os fariseus e escribas tinham pecados, porque sob o olhar do cristão, todo mundo é pecador. Então, se todo mundo é pecador, os fariseus eram pecadores e os escribas também, então eles não tinham como atirar a pedra, porque eles eram pecadores. E dizem os cristãos que essa resposta de Jesus foi inteligentíssima, porque Jesus não poderia dizer não, e nem poderia dizer sim. E aí ele disse: aquele que dentre vós não tiver pecado, que seja o primeiro a lhe atirar a pedra. E aí os fariseus e escribas, como eram pecadores, soltaram a mulher. A história é muito ingênua, muito infantil. E essa fundamentação para a resposta de Jesus, dizendo não ou sim, não tem cabimento algum quando você analisa os evangelhos. E é o que vou mostrar aqui. Vamos lá. Em primeiro lugar, para acabar logo com a conversa, você aí fique sabendo que esse relato, a mulher adúltera, que acabei de ler para você, que está no Evangelho de João, capítulo 8, esse relato, gente,
foi escrito muito tempo depois e acrescentado aí no Novo Testamento. Esse relato aí da mulher adúltera não existia nos manuscritos mais antigos, não existia nos livros dos padres da igreja que analisavam os evangelhos, não existia essa passagem aí da mulher adúltera. Quem escreveu essa passagem aí da mulher adúltera foi um copista posterior aos textos aí já escritos. Isso aí foi escrito há muito tempo depois. Então, no Evangelho de João, nos manuscritos mais antigos, não havia esse caso aqui. Jesus se encontrando aí com uma mulher adúltera, levada pelos fariseus e escribas. Entendeu? Então, esse texto aí não estava nos evangelhos mais antigos, nos manuscritos mais antigos do Evangelho de João. E ele não se encontra no Evangelho de Mateus, nem de Marcos, nem de Lucas. Isso aí, alguém criou essa história e ela foi depois acrescentada aí no Novo Testamento. Então vocês estão vendo aí um texto que não é original, foi colocado depois. Isso é do conhecimento de qualquer teólogo sério que estuda a Bíblia com seriedade. Certinho? Então, grave bem, esse caso aí, que está apenas no Evangelho de João, no capítulo 8, número 8, a mulher adúltera, isso aí foi um texto criado por alguém e acrescentado depois aos outros textos aí. E tudo é diferente, o estilo da escrita é diferente. O que vem antes do capítulo 8 e depois no capítulo 9 também é diferente, não se encaixa. Então, é consenso entre os especialistas em Bíblia que a mulher adúltera, que está em João capítulo 8, foi um texto posterior, criado e incluído depois no Novo Testamento. Viu aí? Então vamos lá. Vamos pegar agora as ingenuidades. Está dito aí que Jesus, quando ouviu a comunicação do adultério dos fariseus e escribas, está dizendo aí, está dito que Jesus escrevia alguma coisa na areia. Você ouviu aí quando eu li o texto. Então está dito que Jesus escrevia algo na areia. Ora, é consenso que Jesus não sabia escrever. Nos 4 evangelhos, Jesus sabia ler, mas não sabia escrever. Jesus nunca deixou nada escrito, nem um simples fui. Jesus não sabia escrever. E veja, quem inventou isso aí, colocando Jesus escrevendo na areia, quem colocou isso aí, não fez assim de propósito, não. Ele colocou Jesus escrevendo na areia, porque como Jesus não sabia escrever, então alguém poderia perguntar assim, mas o que foi que Jesus escreveu? Eu quero ver, me mostre. Então, se Jesus tivesse escrito em uma folha de pergaminho, que era um couro trabalhado na época, pergaminho, se Jesus escrevesse em um pergaminho, todo mundo teria acesso ao que Jesus escreveu. Mas quem fez o texto colocou Jesus escrevendo na areia, justamente porque se alguém pedisse para ler o que Jesus havia escrito, essa pessoa diria que não tem como mostrar, porque o que é escrito na areia desaparece logo em 5 minutos, por causa do vento. Então, quando você escreve algo na areia, aquilo ali desaparece rapidamente. Então, alguém fez isso, Jesus escrevendo na areia, porque Jesus não sabia escrever. Se tivesse dito que Jesus escreveu numa folha de pergaminho, couro trabalhado, aí a pessoa teria que mostrar. Como Jesus não sabia escrever, aí a pessoa colocou Jesus escrevendo na areia, para que, se alguém pedisse, ele diria, não, eu não posso mostrar o que Jesus escreveu, porque ele escreveu na areia, e o que ele escreveu, o vento já levou. Entendeu? Então é isso, gente. Jesus sabia ler, mas não sabia escrever.
A empregada de minha irmã, que mora em Fortaleza, a Maria, mora há muitos anos com minha irmã, há mais de 30 anos, a Maria sabe ler também, mas não sabe escrever. Então Jesus não sabia escrever. Então aí a primeira logo ingenuidade, entendeu? E vamos mais ainda, terceiro ponto aqui que eu anotei. Veja, naquele tempo, a pena, a punição, era para o adúltero e a adúltera. Aí está dito que os escribas e fariseus encontraram a mulher em flagrante adultério. Flagrante adultério é porque eles viram a mulher fazendo sexo com um homem. E a história é tão ingênua que eles pegaram apenas a mulher e não pegaram o homem. O homem desapareceu. É uma piada. Não poderia levar somente a mulher, não. Teria que levar a mulher e o homem também. São dois adúlteros e os dois deveriam ter sido mortos por apedrejamento. E levaram apenas a mulher. Você vê mais uma ingenuidade aí do relato bíblico. Porque é um texto criado. E texto criado traz muitos erros. Então estou mostrando a vocês aqui alguns erros aí. O quarto aqui detalhe, gente. Veja a ingenuidade do texto. Os escribas e fariseus pegaram a mulher em flagrante adultério. E essa mulher deveria ser apedrejada, né? Ser morta por apedrejamento, essa mulher. Então, Jesus não era autoridade alguma. Jesus era apenas um judeu como outro qualquer. Não era uma autoridade qualquer, entendeu? Então eles não deveriam ter levado essa mulher diante de Jesus, porque Jesus não era uma autoridade. Mas o texto é tão ingênuo que eles levaram essa mulher a Jesus apenas porque a intenção do escritor aqui era criar essa situação e colocar Jesus se saindo muito bem. Mas aí no fundo o tiro saiu pela culatra. Então eles não deveriam nunca ter levado uma mulher pega em flagrante adultério, em flagrante crime, e levado essa mulher para Jesus. E muito menos eles iriam soltar essa mulher por causa das palavras de Jesus. Imagine uma hipótese, dois policiais pegam uma pessoa cometendo crime. Aí dois policiais conduzem o criminoso. E aí levam esse criminoso a uma pessoa comum, que não é autoridade alguma. E essa pessoa comum critica aquela prisão. E aí os soldados soltam o criminoso. Que absurdo, não é? É só um caso aqui hipotético. Os soldados não vão pegar um criminoso pego em flagrante e soltar por causa de uma pessoa comum. Eles vão levar o criminoso para a delegacia, para que o delegado ali abra o inquérito policial, correto? Então você vê a ingenuidade do relato aqui. Os escribas levaram a mulher diante de Jesus. Não deveriam, porque Jesus não era autoridade alguma. E outra coisa, eles não iriam soltar a mulher por causa das palavras de Jesus. Porque Jesus não era uma autoridade, era um cidadão judeu comum. Vamos ao quinto ponto agora, que anotei também aqui, gente. O quinto ponto é o seguinte. É aquele que diz, quando Jesus fala assim para os escribas e fariseus. Jesus diz, aquele que dentre vós não tiver pecado, não, aquele que dentre vós estiver sem pecado, vou colocar aqui a palavra na íntegra, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Jesus disse isso aos fariseus e aos escribas. E diante disso, eles soltaram a mulher, porque eles ficaram envergonhados, porque cada um deles era um pecador. E aí, sendo pecador, não havia como atirar a pedra naquela mulher.
Então, os líderes, os pastores evangélicos principalmente, dizem assim: se Jesus dissesse em relação aos fariseus, Jesus dissesse assim: fariseus, podem apedrejar essa mulher. Podem, vocês podem apedrejar essa mulher. Se Jesus dissesse isso, dizem os pastores evangélicos, Jesus estaria contra a doutrina dele de amor e solidariedade. Certo? E dizem ainda os pastores evangélicos, se Jesus dissesse: não, não, fariseus, vocês não podem apedrejar essa mulher. Se Jesus dissesse isso, dizem os pastores evangélicos, Jesus estaria contra a lei de Moisés, contra a lei de Deus. Gente, isso aqui é para você morrer de rir. É para você morrer de rir. Se Jesus dissesse: apedrejem essa mulher, pode apedrejar, ela é adúltera. Se Jesus dissesse isso, estaria contra a doutrina de amor dele. E se dissesse: não, vocês não devem apedrejar essa mulher, Jesus estaria contra a lei de Deus, a lei de Moisés. Isso é de uma ingenuidade gritante. Sabe por quê? Por uma razão bem simples. Vou explicar aqui a vocês. Esse negócio de dizer que Jesus dizendo: não apedrejem, vocês não podem apedrejar, ou vocês não apedrejem essa mulher, vocês não podem apedrejar. Ora, isso é de uma ingenuidade sem fim. Dizem os pastores evangélicos aos fiéis: se Jesus dissesse: podem apedrejar essa mulher, porque ela é uma adúltera. Se Jesus dissesse isso, dizem os pastores, aí Jesus estaria contra a doutrina de amor e solidariedade dele. Ora, isso é uma ingenuidade muito grande, porque em todos os evangelhos, ali, nos 4 evangelhos, em várias passagens, Jesus, o próprio Jesus, faz várias afirmações que são contrárias à doutrina de amor e de solidariedade dele. Entendeu? Em várias passagens bíblicas, Jesus faz afirmações que são contrárias à doutrina de amor e de solidariedade pregada por ele. Entendeu? Então, Jesus aqui alegar que Jesus não decidiu aqui, não deu o sim dele para apedrejar aquela mulher, porque isso seria contra a doutrina de amor de Jesus, isso é de uma infantilidade gritante, porque em todos os evangelhos, em várias passagens, Jesus faz afirmações que são contrárias à doutrina de amor pregada por ele. Quando Jesus, por exemplo, diz que qualquer morador de Jerusalém que não abrir a porta de sua casa para os discípulos, Jesus disse que aqueles moradores irão perecer eternamente no fogo do inferno. Quando Jesus diz isso, ele está fazendo uma afirmação contrária a uma doutrina de amor e de solidariedade. Quando Jesus diz que quem não crer nele, perecerá eternamente no fogo do inferno. Quando Jesus diz isso em Marcos, no Evangelho de Marcos, ele está fazendo uma afirmação que é contrária à doutrina de amor e de solidariedade dele. Entendeu? Então, Jesus, ao longo dos evangelhos, ele faz várias afirmações que contrariam sua doutrina de amor e de solidariedade. Então, dizer aqui que Jesus não mandou apedrejar aquela mulher, como a lei mandava, ele não concordou, dizer que ele não podia concordar aqui, porque se o fizesse, estaria indo de encontro contra a doutrina dele, isso aí é de uma infantilidade gritante. Porque em várias passagens, Jesus é contra
faz afirmações contrárias à doutrina de amor e de solidariedade dele. Entendeu, gente? O que estou dizendo? Eu poderia até fazer uma série mostrando as afirmações de Jesus que contrariam sua doutrina de amor e de solidariedade. Então isso aqui não é argumento algum em relação à mulher adúltera. E o outro ponto, pastores evangélicos dizem aos fiéis que Jesus não poderia dizer assim: não, vocês não podem apedrejar essa mulher, porque se Jesus dissesse isso, seria contra a lei de Moisés, contra a lei de Deus. É outra também ingenuidade dita pelos líderes religiosos. Os fiéis acreditam porque eles não conhecem a Bíblia. Então dizer que Jesus não poderia jamais dizer: não, vocês não podem apedrejar essa mulher, porque se Jesus dissesse isso, estaria contra a lei de Deus, a lei de Moisés. Isso também é outra afirmação completamente infantil. Por quê? Porque nos 4 evangelhos que estão no Novo Testamento, em várias passagens, Jesus é contra a lei de Moisés, a lei de Deus, em várias e várias passagens do Novo Testamento. Então dizer que Jesus não poderia jamais dizer não em relação à mulher adúltera, porque estaria contra a lei de Deus. Ora, em várias passagens dos evangelhos, Jesus é contra a lei de Moisés, é contra a lei de Deus. Entendeu? Como não é argumento algum em relação à mulher adúltera. Não é. Veja bem, na lei mosaica, há inúmeros dispositivos ali que Jesus discordava deles. Mostrei aqui o divórcio. O divórcio era comum na lei mosaica e aplicava-se também no mundo de Jesus, ali no mundo judaico. Jesus era um judeu. Então, a lei mosaica permitia o divórcio. E Jesus, nos evangelhos, Jesus foi contra o divórcio. Jesus não aceitava o divórcio. É por isso que os cristãos católicos defendem o casamento indissolúvel. Casamento indissolúvel. Então, o Jesus era contra o divórcio que estava lá na lei de Moisés, na lei de Deus. Então, viu aí? Jesus contra a lei de Deus, contra a lei de Moisés, contra o divórcio. Jesus pregava contra o divórcio, contra a lei de Deus. Então dizer que no caso da mulher adúltera, Jesus não poderia dizer jamais: não, vocês não devem cumprir essa lei, não devem matar essa mulher. Dizendo, por quê? Porque se Jesus dissesse isso, estaria indo contra a lei de Moisés. Ora, nos 4 evangelhos, Jesus é contra a lei de Moisés em vários artigos, como mostrei aí alguns ao longo dessa série. Então, tudo isso aqui, gente, é conversa para boi dormir. O texto, João, capítulo 8, a mulher adúltera, não constava nos manuscritos mais antigos, não fazia parte do Evangelho de João. Alguém escreveu isso aqui e depois foi acrescentado ao Evangelho de João. Qualquer teólogo sério sabe disso. Que isso aí foi acrescentado por copistas posteriores. Entendeu? E a ingenuidade. Jesus não sabia escrever. Colocaram Jesus escrevendo na areia. Outra ingenuidade. Eles não iriam soltar um criminoso por causa de uma palavra de uma pessoa comum, que é Jesus. Jamais faria isso. E essa outra coisa, dizer que Jesus respondeu assim: aquele que dentre vós estiver sem pecado, que seja o primeiro que lhe atire pedra. Então Jesus respondeu assim porque não poderia dizer não e nem sim. Conversa fiada, como mostrei aqui. Ao longo dos evangelhos, Jesus é contra. Jesus sempre ao longo dos evangelhos foi contra vários dispositivos que estão
na lei de Moisés, na lei do Deus hebreu, criado pelos hebreus. E também Jesus, ao longo ali dos evangelhos, Jesus faz várias afirmações que são contrárias à sua doutrina de amor e de solidariedade. E para terminar o assunto, vamos aqui no 7º ponto que anotei aí. Jesus disse assim: aquele que dentre vós estiver sem pecado, que atire, que seja o primeiro a lhe atirar pedra. E os cristãos dizem que isso aí é lindo. De forma alguma, isso aí é mais uma ingenuidade. Dizer que aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra, e aí ninguém atirou, porque todos eram pecadores. Isso aí, gente, é de uma ingenuidade gritante. Veja bem, vamos pegar aqui o dia de hoje. Vamos pegar um traficante, você entender aqui essa ingenuidade aí da afirmação atribuída a Jesus. Vamos pegar aqui um traficante. Um traficante aí no Rio de Janeiro é preso. E ele vai ser julgado por um juiz de direito. E ali, na sala, a mãe do traficante, ela diz assim para o juiz de direito: doutor, se o senhor estiver sem pecado, se o senhor não tiver pecado, então condene meu filho, se o senhor não tiver pecado. Ora, sob o olhar do cristão, todos os seres humanos têm pecado, é pecador, todos. Então aí o juiz vai soltar o filho dela, não vai prender, e o traficante vai voltar para sua casa com sua mãezinha. Entendeu aí a ingenuidade do que está aqui? Jesus, nessa lenda boba, Jesus diz assim: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Se estiver sem pecado. Veja a ingenuidade. Ora, isso aí, se fosse levado a sério, gente, ninguém mais seria punido no planeta Terra. Vamos lá, um vizinho seu, por exemplo, estuprou 10 mulheres e ele está diante do juiz de direito. O seu vizinho, que estuprou 10 mulheres, está diante do juiz de direito. E a mãe dele aparece e diz assim: senhor juiz, se o senhor não tiver pecado, se o senhor não tiver pecado, então condene meu filho. Ora, o juiz, sob o olhar do cristão, é um pecador. Então o juiz, já que tem pecado, então ele vai dizer assim: não, minha senhora, eu sou pecador. Tome seu filho, tome seu filho, que estuprou 10 mulheres, não será preso nem condenado. Entendeu, gente? A ingenuidade do que está aqui. O problema é que o homem entra na religião e perde sua inteligência, sua capacidade de raciocínio. Essa afirmação aqui de Jesus: aquele que dentre vós estiver sem pecado, que seja o primeiro que lhe atire a pedra. Essa afirmação aí é completamente infantil. Se isso aí fosse aplicado a sério, ninguém mais seria condenado na terra. Os piores criminosos seriam soltos, porque todos os juízes são pecadores. E se são pecadores, então não podem prender alguém, não podem jogar a pedra. Entendeu, gente? A ingenuidade do que está aqui. Então, resumindo, esse caso, a mulher adúltera, que está em João, Evangelho de João, capítulo 8, foi uma lenda criada por alguém, e essa lenda não estava nos manuscritos do Evangelho de João mais antigos. Isso não constava no Evangelho de João. Alguém escreveu isso depois, e depois foi acrescentado ao Evangelho de João. Não é coisa original, entendeu? Isso é do conhecimento de qualquer pessoa que conhece a Bíblia, que estuda a Bíblia. E aí vem as outras ingenuidades. Jesus não sabia escrever, e aí aparece Jesus escrevendo na areia. Não sabia escrever.
Outra ingenuidade. A madrugada aí, de madrugada, um batalhão de pessoas acompanhando Jesus. De madrugada. Aí alguém diz assim, não, esse pessoal não dormia. Você vê a brincadeira. A segunda coisa, dizer que Jesus não poderia dizer, sim, apedrejem a mulher. Não poderia. Por quê? Porque seria contra a doutrina de Jesus. Só que nos evangelhos você encontra Jesus fazendo várias afirmações contra a sua própria doutrina de amor e de solidariedade. E também você diz aí que Jesus não poderia dizer não, porque se Jesus dissesse não, estaria contra a lei de Moisés. Ora, em várias passagens dos evangelhos, Jesus é claramente contra a lei de Moisés, em vários dispositivos. E mostrei aqui o divórcio, por exemplo. Jesus contra o divórcio, que era estabelecido na lei mosaica. Jesus contra o divórcio. Entendeu? E a outra expressão, aquele que dentre vós estiver sem pecado, que seja o primeiro que lhe atire pedra. E aí os caras soltaram, porque eram pecadores. Ora, se fosse levar isso a sério, nem ninguém mais na terra seria condenado, porque todos os juízes que prendem, todos os juízes de direito, sob o olhar do cristão, é pecador. Então, se o juiz de direito é pecador, ele não pode mandar prender ninguém. Segundo essa palavra aí de Jesus, a ingenuidade dela. Viu como é fácil explicar as coisas? Portanto, aí, gente, mais um vídeo e muito obrigado.